Fala pessoal, dando continuidade nos nossos vídeos aqui sobre esse básico de opções que já vai te dar condições para você fazer as suas primeiras operações com opções e já começar a ter lucro nesse segmento. Eu vou falar agora sobre o gráfico payoff de compra de put e venda de put. O que acontece com o nosso resultado financeiro nesses dois casos? Bora lá? Gráfico payoff para compra de put e venda de put. Bom, da mesma forma dos vídeos anteriores, nós temos aí um eixo vertical e um eixo horizontal. No eixo vertical colocamos o resultado financeiro e no eixo horizontal o valor da ação. No meio do caminho nós temos ali o strike, né? Temos a região de lucro que começa a dar prejuízo até a região de máximo prejuízo que nós temos, né? E o que acontece? O nosso risco, né? Ele é limitado ao valor do prêmio que nós pagamos pelo direito de vender a ação aqui no strike, né? Caso a ação comece a subir, né? Comece a subir além do valor do strike, você não tem viabilidade financeira para vender pelo preço do strike, né? Por que você vai vender uma coisa pelo strike, sendo que ela está sendo cotada mais caro do que isso, né? Então, eu quero numa compra de put que o valor da ação fique abaixo do valor do strike, né? E temos ali então um risco com a alta da ação, ele é limitado ao valor do prêmio, temos um lucro máximo que é o valor do strike menos o valor da cotação atual, e quanto menor o valor da ação, maior o lucro, né? E quanto maior a cotação da ação, o nosso prejuízo fica no prêmio limitado. Se nós colocamos algum exemplo, seguindo aqueles critérios de strike dos vídeos anteriores, né? De strike a R$ 10 e prêmio a 1, apenas para um efeito didático. Não estou colocando aqui no cálculo dos resultados para apresentar aqui a viabilidade e o valor do prêmio, para ter justamente esse efeito didático, né? Então, se o valor da ação estiver a R$ 12, você não vai exercer o seu direito de vender a 10, porque ele está valendo 12, e você fica com o seu prejuízo, com o seu risco máximo do valor do prêmio, neste caso, R$ 1. Se a ação estiver valendo 8, né, você exerce o seu direito, você tem um lucro aí então com o valor da venda pelo valor de strike de 10, tirando o valor da compra, né? Você pode comprar já em seguida por 8, gerando um resultado aí de R$ 2. Agora imagine qual que é o seu lucro máximo. Por que o seu lucro é limitado? Porque se a ação for a zero, né, você vai exercer o seu direito de vender a 10, né? E você vai ter o seu lucro, que vai ser o valor da venda, menos o valor da compra, zero, você vai ter um lucro de 10. Então, o lucro máximo, no caso de uma compra da put, é o valor do strike, né? No caso de uma venda de put, como que acontece? Temos lá também o eixo vertical, o eixo horizontal. No eixo vertical colocamos o resultado financeiro, no eixo horizontal o valor da ação, e temos ali a região de strike, onde divide, né, o fator ser exercido ou não ser exercido, né? Aí temos ali a região de prejuízo, onde começa a dar um lucro, até a região de lucro máximo, né? E qual que é o nosso lucro máximo? O nosso lucro máximo é um valor limitado ao valor do prêmio. Percebe que vai ser sempre oposto. Put e venda, compra de put ou venda de put, né? Vai ser sempre movimentações opostas, né? Então, o meu lucro máximo é o valor do prêmio, né? E o que acontece? Qual que é o meu prejuízo? Meu prejuízo com a queda da ação, ela é limitada, pessoal, né? Porque se o valor da ação começar a cair, eu serei exercido e terei que comprar o ativo pelo valor do strike, né? E o meu prejuízo máximo, então, é a cotação atual menos o meu valor do strike. Quanto menor a ação, maior o
prejuízo. E quanto maior a ação, o meu lucro é limitado ao valor do prêmio, tá? Agora, vamos dar uma olhadinha num exemplo. Você tem um exemplo aqui de um strike de 10, o exemplo prêmio de 1, igual o anterior. Se a ação for a R$12, você não vai ser exercido. Você percebe que não vale a pena exercer, vender uma coisa por 10, sendo que você está podendo vender por 12, né? Então você fica com R$1 do prêmio recebido pela venda da put. Se a ação estiver valendo R$8, abaixo do valor do strike, você é exercido. E aí você tem um prejuízo, né? Porque você vai ter que vender algo a 8 e comprar a 10. E você fica com prejuízo de 2. E qual que é o seu prejuízo máximo? O seu prejuízo máximo é quando o valor da ação for a 0. Então você percebe que o valor do seu prejuízo ele é limitado. Ao contrário da da venda da call, que o seu prejuízo é ilimitado se você não tiver o valor não tiver a posse do ativo, né? No caso da venda da put, o seu prejuízo é limitado ao valor do strike, né? O valor da venda, 0, tendo que você tem que comprar a 10 caso o ativo vá a 0. Agora, você precisa ter margem, não é o caso aqui de falar sobre esse vídeo, né? Aqui é só falar sobre o gráfico payoff, mas no caso da compra da put não há chamada de margem. No caso da venda da put, há chamada de margem para você honrar o seu compromisso. Assim como lá na compra da call e na venda da call, na compra da call você não tem chamada de margem, porque é você que escolhe se vai exercer o seu direito ou não. No caso da venda da call ou venda de put, há chamada de margem. E a chamada de margem é você ter o ativo, é você ter condições de honrar o seu compromisso. Ou seja, ou comprar ou vender o ativo. Depende se está trabalhando com put ou com call. E no caso da venda de put, por que é uma operação assim que ela dá muito resultado? Porque a venda da put, você faz o papel da seguradora, você está comprando o risco. Então imagine o seguinte, pessoal. Imagine que você tem um ativo que está sendo cotado aí, por exemplo, a R$15, né? Aí você fala assim, puxa vida, alguém chega para você e fala assim, ó, eu quero comprar o risco. Aí você fala, não, tá bom, então eu vendo o risco, mas eu só vendo o risco se o preço for abaixo de 15. Se o preço começar a subir, você não vai ser exercido e você fica com o seu prêmio, né? Caso ele comece a cair, você compra a ação. Qual foi o prejuízo que você teve? Você ainda ficou com o ativo abaixo no valor de mercado, mas abaixo daquele valor que foi negociado no início. Você compra um ativo com desconto. Ou então, você é remunerado para comprar um ativo. Por isso que nós dizemos que as vendas da put é uma das melhores operações que se existe na Bolsa de Valores. Ok? Até a próxima. Fui!